Já abriu o link? Já? Você está bem, você está na sua Rádio Esplanada, simplesmente diferente, quem ouve gosta. 15 horas, 8 minutos, é o sucesso do Vitor Clay, O Sol. Vou falar nisso, eu nem sei se está sol, se está chovendo. Como é que está o tempo lá fora? Tá bem nublado. Tá mais ou menos? Mais ou menos para mim é pinga com mel, mais ou menos. É verdade, mas assim mesmo. Vem aí o papo de bancada com a engenheira Larissa, já está aqui, aguardando. E Caleb está fazendo a chapinha, certo? Pronto? Então eu vou virar os comerciais e a gente volta aí com o papo da bancada com Caleb Almeida, ao vivo para todo o Brasil e para o mundo, através da Rádio Esplanada. Já estamos ao vivo pelo Facebook, tá, mas nós estamos aguardando girar os comerciais pela rádio, que aí a gente já começa também, junto com a rádio, a transmissão do bate-papo da bancada. Certo, bem, amiga Larissa? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Caleb, Marcela, vocês também, todos os ouvintes que estão aqui nos ouvindo. Muito grata de estar novamente aqui na bancada, fico muito feliz de poder sempre contribuir e falar um pouquinho também da regularização. Obrigada, viu, pelo convite. Hoje vamos falar sobre regularização de imóvel. Certo, Marcelão? Com certeza. Boa tarde aí a todos os ouvintes. Aqui o programa Minuto Justiça comparecendo mais uma vez aqui nesse papo de bancada e com certeza vamos tirar o melhor proveito dessa questão de regularização de imóveis. Quer fazer sua pergunta? WhatsApp liberado 13 996840422. Olha sua pergunta, tem dúvida sobre seu imóvel, regularização do seu imóvel está irregular? Agora é oportunidade para você, ouvinte, que está pela Rádio Esplanada ou nos acompanhando pelo Facebook da Rádio Esplanada, tirar e sanar suas dúvidas com a profissional altamente competente e preparada para dar as informações que você desconhece. Então, manda o seu WhatsApp, 13998404222. Certo, Daiane? Já vamos estar também na Rádio Esplanada. O Adilson está lá baixando os comerciais, passando lá os... Daqui a pouco vamos entrar ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Opa, voltamos ao vivo e a cores aqui na sua Rádio Esplanada, sua melhor companhia. Boa tarde, Caleb Almeida. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, agora sim, também lá pela Rádio Esplanada. Estamos ao vivo e a De cores. São Vicente para o mundo. Recebemos nessa quinta-feira, hoje é dia 14 de março de 2024, tá começando o bate-papo da bancada. E eu recebo hoje aqui nos estúdios da Rádio Esplanada a minha amiga Maria Larissa de Oliveira Santos, ela que é engenheira civil, especializada em regularização de imóveis e projetos de prevenção contra incêndio. Ela atua também em toda a Baixada Santista e em outros estados através de parceria. Mais uma vez, Larissa já é sócia aqui da Rádio Esplanada, está com a gente desde o comecinho. Larissa, a rádio vai completar 4 anos em dezembro, e esses 4 anos a Larissa tem nos acompanhado. Ela veio aqui quando eu estava preparando os estúdios nesse novo endereço, agora aqui bem no centro de São Vicente. Ela veio aqui acompanhar o serviço e tal, e hoje ela veio conferir como que ficou. Então, ela veio hoje. Tem que dar o carinho, né? Sim, de aprovado ou aprovado. Então hoje ela veio aqui, está conosco aqui na bancada, curtindo o novo estúdio e, lógico, vai falar dos seus projetos aí na área de engenharia civil. Mais uma vez agora, o nosso boa tarde também na Rádio Esplanada. Seja bem-vinda mais uma vez, Lari.
Obrigada novamente. É um prazer estar aqui. Agora, boa tarde para a Rádio Esplanada também. E eu já parabenizei aqui quando eu cheguei, parabenizando agora ao vivo. O espaço está muito legal, muito confortável também. E é muito legal ver essa evolução de você, porque realmente eu sou desde o comecinho, né? E é muito legal ver essa evolução e ver quanta garra que você tem no seu projeto, porque a gente sabe que você realmente gosta do que você faz. Obrigado, Larissa. Larissa, ela passou por as 3 casas que nós passamos, né? A Rádio Esplanada já mudou de endereço 2 vezes, agora estamos aqui no centro e ela tem nos acompanhado aí a trajetória desses 4 anos da Rádio Esplanada. Quer fazer pergunta? Tá com dúvida aí? Tá com um imóvel enrolado? Hoje é a hora de você desenrolar aí o seu imóvel, a documentação do seu imóvel. WhatsApp 13996840422 e se não tiver condições lá pelo WhatsApp, acompanhe ao vivo pelo Facebook da Rádio Esplanada. Vamos lá. Larissa, quem procura a regularização de imóvel? Quem que mais te procura aí? É pessoa física, pessoa jurídica? Como que faz para regularizar um imóvel, pessoa que está com o imóvel encrencado? Perfeito, então, vamos lá. Eu vou iniciar falando um pouquinho do que é a regularização e aí eu falo quem procura também por esse serviço. Porque quando a gente fala regularização, muita gente linka CPF, né, vai regularizar o CPF, como que funciona isso? Então, na verdade, quando a gente fala de regularização de imóvel, eu vou explicar desde o começo para a gente conseguir ter um entendimento claro e aí qualquer coisa vocês me cortam aqui também. Então, uma pessoa que ela construiu uma casa, então vamos supor que tem uma família ali, chamou todo mundo, chamou o tio, chamou o pai, todo mundo ali para construir e levantar essa casa. Aí acontece que eles não contrataram um profissional técnico para levantar essa casa. Eles foram construindo ali de maneira irregular mesmo. Juntou todo mundo, o cara quem pegou seus tijolos e foi construindo a casa. Chega um determinado momento, vamos supor que é uma família que tem filhos pequenos, os filhos estão crescendo ali, daqui a pouco eles crescem, se mudam e fica somente ali, no caso, o marido e a mulher. E aí a casa fica muito grande para eles. Eles que construíram essa casa sem documentar na prefeitura, sem fazer da maneira correta, eles vão precisar documentar esse imóvel para aí sim eles conseguirem então vender. E aí que entra a parte da regularização de imóveis. Então, quem procura, as pessoas elas não acordam num belo dia, nossa, hoje eu quero regularizar meu imóvel. Não, isso não acontece. Geralmente é uma dor que a pessoa tem. E aí, falando de pessoa física, geralmente são essas pessoas que lá atrás não tinham a documentação do imóvel, construíram de maneira irregular e por algum motivo, seja ele por venda do imóvel, porque a maioria dos motivos também são vendas. Então, eu quero vender meu imóvel, mas eu não tenho a documentação. Então, você não consegue vender de forma financiada esse imóvel. Então, acaba nos procurando para que a gente faça a regularização. E o que é a regularização? Nada mais é do que fazer um processo retroativo. Então, o que deveria ser feito lá atrás, que é, vou fazer o levantamento da casa, vou aprovar na prefeitura, eu vou recolher os impostos, né, referente a essa obra na Receita Federal, e vou levar tudo isso a conhecimento do cartório. Como não foi feito, a gente faz isso com o imóvel já construído, que é possível a gente fazer. Tá. E esse prejuízo ou essa regularização, lógico que vai ter um custo, né? Sim. Então a pessoa, por exemplo, ela paga esse custo desde quando ela construiu, porque tem gente que vai falar, pô, mas eu construí minha casa 30 anos atrás, eu vou pagar isso aí desde esse tempo ou não? Ou só começa a valer quando ela entra com um projeto na prefeitura? Na verdade, depende muito de qual taxa que nós estamos falando. Então, por exemplo, quando entra imposto, e aí é muito relativo à questão da Receita Federal, dependendo do caso, a gente consegue reduzir ou isentar esse imposto. Então, por exemplo, se a gente consegue comprovar que esse imóvel ele foi construído há mais de 5 anos atrás, entre 5 anos tem uma decadência. Certo. Então você já não paga o que incide ali sobre aquele imóvel. Então é um caso assim, é atípico, a gente precisa analisar realmente caso a caso para conseguir identificar se a gente vai ou não conseguir reduzir, conseguir isentar também esse valor, né, que a pessoa deveria ter pago lá atrás quando ela fez a construção. E aí, como ela não pagou, ela acaba precisando pagar agora que o imóvel já está pronto, ela precisa regularizar. Certo. Marcelão, boa tarde. Uma pergunta aí para a Larissa.
Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Esplanada, agora também no ao vivo. Minuto Justiça aqui fazendo presença mais uma vez aqui no bate-papo de bancada, e eu acho que tem muito a ver com questões legais, né? Essa presença da Larissa aqui conosco, né? Bom, exatamente o que estava dizendo, eu acredito que até o momento que não procuram, né, a regularização do imóvel, ele está com o imóvel, seja ele lindo, maravilhoso, todo certinho, estruturalmente, mas ele é um imóvel ilegal. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E aí a pessoa, o imóvel está lindo, maravilhoso. Você passa na frente a bem cuidado, tudo direitinho. Inclusive, esses dias fazer uma vistoria no imóvel, a coisa mais linda parecia uma casa de boneca. E nós estamos regularizando esse imóvel. Então, assim, é bem cuidado, é bem zelado. Porém, também isso precisa estar na documentação. Então, a gente precisa ter a documentação desse imóvel. E quando eu falo documentação do imóvel, até entrando um pouco nessa questão, o que seria eu ter a documentação do meu imóvel? Qual que é o documento que eu preciso ter para falar realmente meu imóvel está regularizado? O terreno. É o terreno? Não, não é terreno. Não é só o terreno. Não, mas o principal eu acredito que é o terreno, porque é a partir dele que você consegue colocar as tributações e todas as condições perto de alguma dos municípios, né? Sim, o terreno em si você fala fisicamente ou na documentação? Não, fisicamente. Fisicamente, maravilha. É importante, sim, até porque para existir uma casa a gente precisa ter o terreno. Então, mas em relação à questão da documentação, o que a gente precisa ter para comprovar de fato que, olha, eu tenho a documentação do meu imóvel e está tudo certo. Então, a gente visando essa parte mais documental, porque é muito comum a gente visitar os imóveis, você tem a documentação do seu imóvel? E a pessoa que não tem o conhecimento, geralmente ela chega com um contrato de compra e venda, um contrato de gaveta. E é muito comum isso acontecer. Famosão, né? Famoso contrato de gaveta. Sim, exato. Então, eu tenho aqui esse contrato que foi firmado entre as partes. E nesse caso, a maior parte está ali com a posse, mas nunca a propriedade. Exato, justamente. E eu já passei por isso, depois eu vou contar uma parte que eu já te contei nessa história, eu já passei por isso, eu sei como é difícil você, caro ouvinte, se você tem um imóvel que não está regularizado, para você vender esse imóvel depois, olha, dá uma dor de cabeça. E até a próxima pergunta é importante para você ver. A próxima pergunta é o seguinte: quais as vantagens de ter um imóvel regularizado? Larissa. Maravilha. A maior vantagem, porque assim, eu trabalho com duas vertentes, né? Então eu trabalho tanto com imóvel residencial e com imóvel comercial. Como a gente iniciou falando aqui do residencial, eu vou falar um pouco das vantagens do imóvel residencial. Então você aí, ouvinte, que tem a sua casa, que tem o celular, qual que é a vantagem de ter esse documento, de ter esse imóvel regularizado? Se você buscar vender esse imóvel, e aí o Caleb pode compartilhar um pouco da experiência dele, que aconteceu. Da vivência, né? Da vivência, né? Não é fácil não. Porque se você buscar vender o seu imóvel e ele não tem a documentação, você não consegue vender ele através de um financiamento bancário. E, além disso, ele ainda é desvalorizado no mercado. Muito. Então, um imóvel que não tem a documentação, ele pode até variar de 35% a menos do que o imóvel que tem a documentação. Então, e você só consegue vender à vista. Então, imagina só, uma pessoa que tem um dinheiro para comprar imóvel à vista, seja ele R$300 mil. Essa pessoa que tem um dinheiro para comprar um imóvel à vista, ela vai querer comprar um imóvel documentado, que garanta uma segurança para ela. Não vai querer comprar nada irregular, porque... Exato. Então, entra a complicação de você ter o imóvel irregular na hora da venda. E aí, por isso que eu falo que as pessoas, elas não decidem do nada regularizar. Elas sentem uma dor e essa dor ela pode chegar na hora da venda, ela pode chegar na hora que for fazer o inventário. E aí a pessoa faleceu, deixou bens ali e não consegue também passar para os herdeiros desses bens, porque ele não está documentado. Imagina, ele não existe no papel. E aí, ali vai ser determinada legalmente essa obrigação de passagem, né, de regularização, para poder ele constar no inventário, porque senão ele não vai. Com a minha família. Olha só, e até hoje a gente não provas. conseguiu exemplos vivos aqui de... Já temos dois aqui, ó. Não, e até mesmo dando continuidade. Se você não tiver a documentação, mesmo que eu sofra, já sei que meu imóvel, para poder vender, ele vai ser desvalorizado. Mas eu estou vendendo uma coisa ilegal ainda.
Exato. desregularizada, vamos dizer assim, para não falar que é ilegal, ilícito, né? Mas Sim. está vendendo uma coisa que é um outro contrato de gaveta que você vai formar, porque você não consegue formalizar direito essa compra e venda. Sim. E fica aquela sessão de documentação sem fim, né? Então um vai Exato. passando para o outro, vai passando para o outro, e aí para regularizar depois tem que entrar advogado, aí já não vai ser tão simples assim de conseguir regularizar. Então vai ser só a equipe de engenharia que vai estar documentando imóvel. Aí já entra também intervenção de advogado. Agora, eu vou pegar um gancho nessa parte aí, porque o meu imóvel que eu tinha irregular, ele era um prédio. Então, quando eu fui síndico lá por 2 vezes, e eu tentei regularizar porque nenhum apartamento tinha habites, tinha nada. Sim. E aí eu fui atrás da construtora, o dono tinha morrido, tinha entrado na justiça, os moradores que me antecederam já tinham entrado na justiça e tal. E, olha, eu fiquei 10 anos para vender, não consegui vender, porque a maioria que ia financiado pela Caixa, né? E o contrato de gaveta não dá para financiar. Eu consegui repassar o meu imóvel, do mesmo jeito que eu comprei, eu vendi, e eu acho que está até hoje nessa situação. E quando não consegue, né, que nem eu fui atrás da construtora, a construtora já faliu, fechou, sei lá, o cara morreu. Como é que faz para regularizar uma situação dessa? Então, porque assim, a gente tem regularização de casas que só depende do único proprietário. E muitas das vezes, ou ele tem a posse, né, Marcelo? Que é somente a questão do contrato de compra e venda, ou até uma escritura pública, que aí acaba caracterizando somente como posse. Mas se ele tem a documentação ali e ele consegue comprovar que ele tem o direito àquela propriedade, ele consegue estar regularizando sozinho, não precisa de uma intervenção de terceiros. Agora, quando a gente fala de apartamento, o que acontece? É um terreno e existe um prédio. E esse prédio ele está dentro de um único terreno. E aí, isso é muito comum, principalmente em Praia Grande, São Vicente, tem vários. Então, acontece que a construtora construiu, faliu, não terminou a documentação, por isso, porque geralmente eles falando um pouco do termo técnico, incorporação imobiliária, que é o nome. Então, eles fazem uma incorporação imobiliária antes para conseguir vender as unidades na planta. E aí eles conseguem vender todos os apartamentos ainda na planta, ainda quando está construindo. E aí depois, o que eles precisam fazer? Finalizar esse processo. Então eles precisam ir na prefeitura tirar o habite, depois da obra pronta. Eles precisam ir no cartório e falar, olha, está tudo ok aqui, agora vamos entrar com uma convenção de condomínio para estipular as regras que vai ter ali naquele prédio. Mas muitas das vezes isso não acontece. E aí, o que acarreta? A construtora faliu, vamos supor, e ficou assim. As pessoas vão deixando por muito tempo. Então passa 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30, 40. Quem comprou já faleceu, não fizeram nem inventário, e aí começa aquela bola de neve. Ah, então vou vender por contrato de compra e venda. Não vou fazer inventário, porque custa muito caro. Não tem a documentação certa do imóvel, porque O problema vai ser muito pesado para se resolver, né? vai aumentando muito. Então, assim, quando a gente pega prédios, principalmente prédios antigos, que ainda não tem a documentação, por que não conseguiu regularizar? E por que às vezes não consegue? É porque depende de todo mundo. Então, todo mundo que mora ali, que tem um apartamento ali, precisa assinar esse processo. E aí, não é somente assim, eu moro aqui, eu vou assinar. Porque às vezes mora um locatário, não é o proprietário. Às vezes mora alguém que comprou através de contrato de compra e venda, mas eu preciso de quem realmente está registrado. Então, entre essas questões... E é por isso que não consegue regularizar. Porque não depende somente de você, depende de todo mundo. Tem alguns casos que a gente já conseguiu. Então, um exemplo, no meu caso, quem poderia assinar foi o cara que vendeu para mim. Que eu acho que nem era ele, que era uma mulher. A mulher comprou na planta, vendeu para ele. Ele ficou lá, acho que 3 anos, vendeu para mim. Eu fiquei lá 10 anos, vendi para o Chiquinho lá, o Zezinho. E o Zezinho tá tocando lá, então ninguém não vai regularizar nunca isso, por exemplo. E assim vai indo. A não ser que todo mundo entre num consenso, fale, não, agora todo mundo aqui quer regularizar, vou documentar aqui o documento que eu tenho, porque quando são esses casos, existe uma única documentação no cartório, que a gente chama de matrícula-mãe.
que é uma única matrícula e cada quem registra uma porcentagem. Foi fatiado, né? Exato. Então, assim, Marcelo comprou um apartamento lá, mas não tem a documentação. As pessoas costumam entender como escritura. Então, eu falo escritura. Não tem escritura pública, por exemplo. Você foi lá, então o que você fez, Marcelo? Eu vou registrar uma porcentagem do que eu tenho aqui. Isso. Eu tenho, 1% desse prédio. Aí você registra lá. Aí vai o Caleb e compra outro apartamento. Eu tenho 2% porque o meu é um pouco maior. Aí vai e registra. Só que nem todo mundo vai registrando. Tem gente que, é mais fácil fazer um contrato. Não faz. É mais fácil fazer um contrato de compra e venda. Aí faz o contrato de compra e venda e aí começa a virar aquela bola de neve. Porque aí que nem você, passou para um, passou para outro, passou para outro. Até procurar quem realmente estava registrado para a gente conseguir documentar tudo, aí vai depender de todo mundo. Não é um caso impossível, a gente consegue, a gente já teve muito sucesso também nesse tipo de regularização, porém é algo que depende de todo mundo entrar no consenso. Isso. Pode falar, Marcelo. Me corrija se eu estiver errado. Você não consegue, você depende de todos os meadores, né, de cada unidade, justamente porque eles fatiaram um único terreno. Sim. Então, de uma forma ou de outra, eu não posso só regularizar o meu, porque o meu é só uma porcentagem, então vai estar faltando todo. Então, para regularizar tem que ser todo, então depende de todo mundo. Isso, até fazer uma analogia com a pizza, né? Exato. Então, a pizza, todo mundo pegou um pedacinho ali da pizza e para recompor, todo mundo tem que ir colocando de volta. De volta lá. Só não pode ser feijoada, né, cara? Porque ela não vai chegar nunca, né? Não, esse negócio de regularização de imóveis, principalmente eu acho que apartamento é complicadíssimo, né? Eu acho que deve dar um transtorno grande para o engenheiro como você, né? Olha, eu gosto. Quanto maior a burocracia, maior o desafio. Mandem trabalho para a Larissa, que ela gosta, ela vai fundo aí e consegue resolver, né? Conseguimos resolver. Isso quando depende da gente. Se depender dos terceiros também, aí eles não quiserem concordar. Porque assim, por exemplo, casos de inventário, né? Daniela, né? Daiane, desculpa. A história é bem complicadinha. Porque assim, o terreno era da minha avó, ela já faleceu há quase 30 anos. Ela deixou 5 filhos contando com a minha mãe. Aí, no tempo que ela faleceu, eles não fizeram inventário da minha avó, então ficou a papelada parada. Ninguém quis fazer. Para a próxima geração. Aí foi passando. Só que aí, agora um dos meus tios faleceu. Nesse tempo eu falava pra minha mãe, vai, corre atrás, arranja advogado, vê o que dá pra fazer. Um dos meus tios faleceu, a minha tia querendo vender o apartamento deles pra vir pra Santos, não consegue porque eles tinham que ter feito inventário da primeira casa. Só que aí a coisa piora. Tem uma ex-tia minha, né, de um dos meus tios que mora lá com os filhos, nessa primeira casa que era da minha avó. Então tá, a gente não pode tirar ela de lá, já tem mais de 20 anos que ela mora lá. Aí fica naquele negócio, se ela vai pedir uso capião, alguma coisa assim, aí acabou que a história parou aí. Entra um caso de família total, Entra um né? caso de família. Entra um caso de família total. E assim, é possível regularizar? Sim, é possível. Sim. Mas se a proprietária que estava registrada faleceu e deixou para os herdeiros, não fez inventário, todos os herdeiros precisam assinar. Então... E financeiramente, vale o trabalho? Por exemplo, alguém vai ter que sair, vai ter que abrir o bolso aí para pagar, porque tem prefeitura, tem ISS, né? Sim. Tem uma série de tributos que vão ter que pagar. Sim. Financeiramente, compensa? Então, a gente precisa visualizar, né, como um todo. Então, a gente conseguindo regularizar o imóvel, esse imóvel vai valer muito mais. Então, o dinheiro que você está investindo agora para documentar, de fato, você vai precisar tirar do seu para colocar para conseguir documentar. Só que na hora que você for vender, e vamos supor, partilhar entre os herdeiros, por quê? Se tem 10 herdeiros em uma casa, os 10 não vão morar naquela casa. Então, vai alugar e ficar rateando um valorzinho para cada um, geralmente a pessoa vende. Então, assim, para conseguir vender, ele precisa estar documentado. E aí você entra na questão da valorização. Então, imagina que você vendendo hoje do jeito que está, sem a documentação, você vai vender com 35% a menos do valor que realmente é o imóvel. Isso se conseguir os 35, né? Se conseguir, isso. Porque ninguém consegue prever quanto que vai gastar para fazer regulamentação, inicialmente. Mas dá para ter essa ideia, mais ou menos? Eu vou gastar X
Geralmente valores? a gente estipula de 3 a 5% do valor do imóvel. Então sobrariam 30% mais ou menos para poder reintegrar esse valor. Exato. É, Exato. É uma. É de se pensar. É. Mas é por isso que não pode ocorrer o risco de comprar imóvel irregular, né? Ou deixar passar muito tempo, porque vai caindo nessas questões de financeira. Que nem, quando eu comprei o imóvel, eu sabia que ele estava irregular, eu sabia. Sim. E aí, mas eu comprei pensando assim, tá perto dos meus pais, perto do centro, eu nunca vou querer sair daqui. Sim. Caí na besteira, porque morando há 3 anos eu já queria vender. Sim. Entendeu? Então, aquilo que a gente pensa hoje, não vou morar aqui até morrer, amanhã ou depois já pode mudar de ideia e às vezes já é tarde. Sim. É que tem que tomar cuidado, né, com decisões de momento. Porque decidir na emoção, né, no calor da emoção. Eu já tive clientes que compraram imóveis e aí estava com valor mais abaixo do mercado, legal, interessante, foi lá e comprou imóvel. Quando foi ver, tinha uma bucha na documentação. Então acabou até desgostando do imóvel, agora quer vender novamente para sair. Então cuidado com o fazer no calor da emoção, porque aí pode acabar realmente se dando mal, entrando numa furada, né? Muitas vezes, né? Exato. Muitas vezes. Então é bom fazer essa análise, entender se a documentação está certa. Se você, ouvinte, quer comprar um imóvel, né, é bom entender se realmente a documentação está certa. Inclusive, segunda-feira mesmo, eu estive em uma imobiliária, apresentando para os corretores o que eles precisam analisar na vistoria do imóvel. Porque o que acontece? Às vezes o corretor ele vende e ele nem sabe que está irregular. Exato, porque geralmente puxa a documentação. Vou puxar as certidões, vou puxar toda a documentação bonitinha e não tem dívida, tá tudo certo. Só que às vezes tem um puxadinho, um negocinho ali diferente que a pessoa fez e não levou isso para a prefeitura. Então eu já tive casos, por exemplo, de exemplos, né, de clientes que tinha uma laje no recuo dos fundos que não era permitida, porém era uma laje pequena. E aí o banco aprovou o financiamento. Então assim, o banco muitas vezes deixa passar porque tem uma flexibilização aí, né? Uma porcentagem que acaba passando. Então, passou. Mas acontece que a vizinha denunciou ele depois, sempre uma vizinha, e agora ele precisa demolir a laje. Então, de algo que ele nem sabia que estava irregular, porque ele comprou com uma imobiliária. Mas se ele não quiser demolir, ele tem que fazer outro projeto? Ele está pagando multa. Então, só a multa inicial foi R$10 mil. Miserável. Sim. Vizinha nojenta. Já pegou um ranço, né, Dilson? Pega ranço, Dilson? Já não pega mais açúcar para essa vizinha, entendeu? Não tem como. Não tem como. Louco. Então são os cuidados de realmente entender se o imóvel que você está comprando, ele está documentado. É por isso que eu tenho parceria com as imobiliárias também, com os corretores, para estar orientando isso, quanto à parte da construção. Esse é o bate-papo da bancada, toda quinta-feira. Tem sempre uma personalidade aqui e hoje é o dia da engenheira Larissa. Aqui tem os dados dela. Quem é a Larissa Oliveira? Alma Aqui, ó. Todinho. O quê? Alma Todinho e McDonald's. Onde você está vendo? Aqui isso? embaixo, ó. Ama Todinho, né? Que nós, Agora que ninguém sabe que nessa foto aí a nossa amiga Larissa tá parecendo a Tata Werneck. É. Marcelo já tinha falado isso. Agora são, olha só, Eu queria 3 horas e entender uma 36 coisa. minutos. Ó, então Vai, eu Dilson, tinha- vai lá. Eu tô querendo você falar. Você sabe que eu tenho, não pode mexer comigo. Eu queria saber o seguinte, ali Da foto. não, no briefing Ah. da Larissa, tá? Como é que pode uma engenheira civil não gostar de obras? Pois Não é. gosta de obras. Né? Isso que ela foi Não, passando não. comigo. Fala, não gosta de obra irregular. Fala isso, não gosta de obra irregular. Não, esse. Também. Ficou faltando Não, isso aí eu gosto, né? Porque aí eu pego pra É o contrário. É o contrário. Então não gosta de obras. Deve ter a ver com o capacete, com certeza. Porque na obra você tem que estar com aquele capacete lá de proteção. Não, né? aí a gente pulou pro outro lado, queria ser veterinária. Nossa. Ué, disso tá vendo? Já Tô vendo aqui. Tá aqui, queria ser veterinária. Ó, Aí, ó. QI altíssimo, entrou na faculdade com 17 anos. Vai Olha, ver. vocês puxaram bem essa foto Ah. também. Tava lá embaixo no Seu meu amigo é Instagram. advogado puxa meio todo mundo. né? Bem aí, né? Essa rádio explanada aqui é. Puxou a língua de vaca ali que a gente chama no lugar. Muda, querido. Muda aí. Então vamos lá, agora são 3 horas mais 37 minutos. Bate-papo da bancada. Hoje eu recebo
Larissa Oliveira, ela que é engenheira civil e trabalha ela é especializada em regularização de imóveis. Lari, como saber se o imóvel está ou não irregular? Como é que é? Eu quero comprar uma casa e como é que eu vou ter a certeza desse imóvel está tudo certinho, a documentação certinha? Eu preciso contratar uma engenheira civil igual você para tirar essas dúvidas ou eu mesmo posso ir lá e resolver a questão? Bom, é sempre bom a gente ter orientação de um profissional, porque ele acaba ajudando, né, na orientação ali também, para entender melhor. Porém, a pessoa também consegue identificar. Então, assim, como que eu faço para identificar se o meu imóvel está ou não regularizado? Primeiro, você precisa ter a matrícula. O que é a matrícula? Você, Caleb, tem um RG, certo? Sim. Marcelo também tem um RG. Então, o imóvel também, ele tem como se fosse um RG, que aí seria a matrícula desse imóvel. O RG do imóvel. O RG do imóvel. Essa matrícula, ela é do cartório de registro de imóveis. Ela não é do cartório de notas, ela é do registro. Porque cartório de notas é escritura, para as pessoas também não se confundirem. Tá. Então, matrícula do cartório de registro de imóveis. Ali precisa ter tudo o que aconteceu naquele imóvel. Então, ali tem todo o histórico. Se houve falecimento, se passou para doação, se você comprou, se você construiu, se você demoliu. Então, um exemplo, já estou cortando aqui. Se eu for comprar um imóvel agora, eu for no cartório de registro de imóveis e esse imóvel não estiver lá, já começa errado, então, né? Já está errado, exato. Aí tem alguma coisa errada aí. Então, tem que ter a matrícula no cartório de registro de imóveis e não mais que isso. Também ela precisa estar atualizada. E aí, o que seria essa atualizada? Porque ela tem todo o histórico do imóvel. Então, a matrícula, ela nasce do terreno. Então, ela diz assim, terreno, número X, que mede X, na rua Y. A matrícula, ela inicia assim. E aí, conforme vai acontecendo ali dentro da matrícula, então, teve construção, vendi, alguém faleceu, doei, vai tudo aparecer ali. Então, ela tem que estar atualizada porque o último nome que consta na matrícula registrado precisa ser de quem de fato é o proprietário. Então, eu sou o dono daquele imóvel, eu sou a dona daquele imóvel, o meu nome precisa estar naquela matrícula registrada. E a construção que existe hoje também, então tem um terreno e tem uma casa. Essa casa também, ela precisa também estar averbada. A gente fala averbada, que é ela constando ali nessa matrícula. Então, se eu tenho X metros quadrados, vamos supor, 100 metros quadrados de área construída. Esses 100 metros quadrados, eles precisam também constar na matrícula do cartório. Então, o que é importante identificar? Se o nome de quem realmente é dono está na matrícula, tanto não adianta só estar no IPTU, porque IPTU é só para cobrança de tributo, então não adianta o nome estar somente no IPTU, tem que estar na matrícula. Aí, se o nome está na matrícula e se a construção que existe hoje também está. Esses são os dois pontos cruciais para conseguir identificar se o imóvel está regularizado. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Tá. É você juntar o DNA do imóvel, né, desde o começo do terreno, registrar ele com o seu RG e aí depois regularizar ele com as atualizações que foram sendo feitas depois que tudo já foi inicialmente notificado. O que parece é que às vezes a pessoa está mais preocupada com a casa do que com o terreno. E às vezes acaba acontecendo isso. Vê a documentação da casa, mas não vê a documentação do terreno. A visão que todo mundo tem é que casa e terreno não são separadas. Então aí você faz por um, você está fazendo pelo outro, mas existe a diferença. E era isso que eu ia perguntar. E não basta só ir no cartório de registro de imóveis, né? Porque a prefeitura também tem alguma coisa lá, alguma coisa a ver com aquele imóvel, né? Então, a prefeitura, o que ela tem? Ela antecede o cartório. Então, para o cartório ter informação que existe uma casa, tem que ter passado pela prefeitura. Então, se você viu no cartório que existe uma construção ali, isso significa que na prefeitura tem alguma coisa. Porque o cartório não consegue identificar e falar, tem uma construção, vou colocar aqui na matrícula. Ele não tem essa autonomia, ele precisa de um projeto primeiro aprovado na prefeitura, para depois ele identificar que realmente foi aprovada, a prefeitura entendeu que está tudo certo e que concordou com aquela construção, para aí sim ele está registrado na matrícula. Então, averbado, na verdade, na matrícula. Então, quando a gente pega ali uma matrícula que já tem uma área construída, significa que na prefeitura já houve também um projeto. Mas se você quiser, eu quero identificar como que está meu projeto também na prefeitura.
consegue ir na prefeitura também puxar o projeto que foi aprovado, que vocês costumam chamar de planta, né? Então consegue pegar a planta também e verificar o que já foi aprovado. Ok. O WhatsApp liberado, 13996840422. Deixa eu ver se chegou alguma pergunta aqui. Não chegou nenhuma pergunta. Só tem ouvintes aqui, ó. O professor Sidney Sabino, a Cirlei Nene da Silva, dando boa tarde a todos e parabenizando pelo programa de hoje sobre regularização de imóvel residencial e também comercial. Agora vamos falar sobre os imóveis comerciais. Tem muito problema. Qual que tem mais problema entre porcentagem? É o imóvel residencial ou o imóvel comercial? Olha, os dois, viu? Os dois ali, capaz? Os dois têm. É que são dores diferentes, né? O residencial é aquela pessoa, como a gente conversou aqui, quer vender, quer inventário, é mais esse tipo de dor, né? Ou quer fazer uma reforma no imóvel. Então, são essas dores. Já o comercial, ele precisa, para conseguir exercer a atividade, para conseguir estar com as portas abertas e receber o público, ter o que a gente chama de alvará de funcionamento. Se ele não tem um alvará de funcionamento, qualquer momento um fiscal pode bater no comércio dele, aplicar multas e também ordem de fechamento. Então eles podem embargar e fechar aquele imóvel, se ele não tem um alvará de funcionamento dele em dia. Então quando a gente fala de regularização comercial, a gente está falando de tudo que antecede esse alvará. Então, para o imóvel conseguir ter esse alvará de funcionamento, ele precisa ter um projeto aprovado na prefeitura, isso é imóvel comercial, e aí passa a ser obrigatório. Então ele tem que ter um projeto aprovado na prefeitura, ele tem que ter a regularização no corpo de bombeiro. Se for do ramo alimentício, tem que ter também a parte de vigilância sanitária. Então tem a acessibilidade, ele precisa ter também. Então tem alguns pontos que a gente precisa regularizar antes para que ele consiga tirar o seu alvará de funcionamento. Então geralmente a dor do imóvel comercial é aquele cliente que ele não está conseguindo tirar o seu alvará de funcionamento. Está sendo barrado, ele tenta tirar e não consegue. E aí a gente vai pesquisar a fundo e entender, e aí acaba verificando que tem algum tipo de irregularidade lá atrás que tem que ser corrigida. Todo imóvel comercial ele precisa de autorização do bombeiro? Todo imóvel comercial precisa. Que é o AVCB, não é isso? Aí entra AVCB ou CLCB. Porque os CLCB são para imóveis menores e o AVCB para imóveis maiores, para ficar mais fácil para o entendimento. Mas então, para ter um imóvel, tem que ter. Tem que estar regularizado no corpo de bombeiro. Cada qual segmento que você comercialmente vai exercer pode dificultar ainda mais, né, diante de várias outras obrigações para aquele funcionamento ser aprovado. Sim. Acaba entrando outros fatores também. Geralmente os mais cobrados são a parte realmente de prefeitura, a vigilância, a parte de bombeiros e acessibilidade. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Como é que funciona a regularização junto ao corpo de bombeiros? Maravilha. O que acontece? No corpo de bombeiro, a gente precisa também ter esse imóvel regularizado para conseguir garantir a segurança daquela ocupação. Então, de quem ali está trabalhando e de quem também vai consumir dentro daquele estabelecimento. Então, a gente precisa garantir a segurança de fato. E é por isso que o corpo de bombeiro exige que a gente aprove um projeto lá também. E aí, eu falei sobre CLCB e AVCB, porque depende do tipo de edificação. Então, tem edificação que a gente enquadra como CLCB, que é o que seria? Não precisa necessariamente ter um projeto aprovado no corpo de bombeiro, mas você precisa ter um responsável técnico que vai estar assinando a responsabilidade sobre a segurança daquele imóvel, precisa ter também os equipamentos preventivos naquele imóvel, então extintor em dia, sinalização, luminária de emergência, tudo que vai auxiliar também aquela pessoa que está ali dentro a ter uma rota de fuga segura. E se acontecer algum sinistro, se acontecer algum incêndio, algum pânico, também conseguir ali, conseguir controlar aquele incêndio. Então, por isso que o bombeiro acaba exigindo também essa parte do bombeiro para a questão de segurança. É muito sobre salvar vidas, né? Quando a gente tem ali o imóvel, o comércio regularizado no corpo de bombeiro, querendo ou não, nós estamos salvando vidas. Porque se acontecer algum sinistro, se acontece alguma coisa, tem um extintor que está funcionando, você consegue já apagar imediatamente ali o princípio de incêndio. Então, aconteceu algo mais grave, tem o
o hidrante que está funcionando, o bombeiro consegue ali também apagar aquele incêndio. Então, é sobre salvar vidas também e patrimônio. Muito bem. 15 horas mais 48 minutos. O papo tá rápido. O relógio está passando. Passa rápido. Uma pergunta que eu acho que a maioria das pessoas pensam assim. Bom, eu vou construir uma casa, tá? Eu vou contratar a Larissa como engenheira. Contratei a Larissa, eu deixo tudo para a Larissa fazer e só fico esperando a casa ficar pronta, ou não? Eu tenho a parte da Larissa, que é engenheira, e tem mais alguma coisa que eu vou ter que fazer aí. Como é que funciona isso? O que acontece? Hoje a gente oferece solução completa para os clientes, que é tanto imóvel comercial como imóvel residencial. Porém, a parte burocrática. Então, tudo que for burocrático, a gente consegue resolver. Porém, a gente tem uma equipe também multidisciplinar, que aí se precisar, não, mas eu quero um projeto 3D para conseguir visualizar o meu imóvel, não, mas eu quero a execução na obra, chave na mão, né? Então a gente tem também a equipe multidisciplinar, que são parceiros de confiança, que a gente consegue também estar indicando para esse cliente. Mas o que a gente cuida hoje no escritório é a parte burocrática. Então toda a parte, eu vou construir, o que eu preciso fazer? Eu tenho que saber o que eu vou construir, né? E para isso a gente faz um projeto. Então, define ali o projeto do que você pretende construir, aprova esse projeto na prefeitura, e aí você vai ter a permissão para você construir, que a prefeitura vai expedir um alvará de construção. Então, olha, Caleb, você está permitido agora fazer sua construção. Aí começa a construção, tudo bonitinho, terminou a construção, o que a gente faz? A gente vai na prefeitura novamente, fala, prefeitura, a gente terminou a obra. E aí a prefeitura expede um ABITSE, que é um certificado de conclusão de obras. Então tudo certo na prefeitura. Para receber o ABITSE, a prefeitura tem que ir lá no imóvel para ver se está tudo bacana mesmo? Vai o fiscal também, para verificar se o que a gente aprovou é o que realmente foi construído. Aí batendo as informações, a prefeitura expede o ABITSE, que aí o cartório vai exigir esse ABITSE. Então a gente faz a parte de prefeitura, estando tudo certo. Tem a parte de Receita Federal também, que aí tem o INSS da obra, que a gente consegue fazer ou uma contabilidade regular durante a obra também, para ter uma redução desses impostos no final. Por quê? Porque no final a gente precisa também emitir uma certidão negativa de débitos, que é da Receita Federal, para comprovar que você não ficou devendo nada. Então a gente consegue fazer a regularização depois na Receita e leva tudo isso para cartório. Isso tudo leva o tempo que leva a obra? Corre paralelo ali, os dois. Acabou a obra, tem que essa papelada está tudo ok. Na verdade, assim, a papelada ela fica pronta ao parar de construção, você inicia a sua obra. Depois que termina a obra, a gente vai tirar o ABITSE. O ABITSE é só depois da conclusão da obra. Aí tirou o ABITSE, eu já posso entrar para dentro que está tudo ok. Aí está tudo ok. Aí a gente só depois leva para a averbação do cartório e pronto. Aí a documentação fica 100% regularizada. E lá na LO Engenharia, você, cara ouvinte que escuta na Rádio Esplanada da LO Engenharia, aqui ó, é a Larissa Oliveira, LO Engenharia. Então lá na LO Engenharia, quando a pessoa chega lá, o cliente chega lá, você faz desde a planta até o ABITSE. Exato. Desde a planta até a averbação de cartório. A gente vai até um pouquinho mais além ainda. Então a gente acompanha desde o comecinho mesmo, que a gente quer começar a construir, a gente pega na mão do cliente, olha, a documentação é com a gente, não se preocupa com nada. Então não tem do cliente ficar, eu tenho que ir lá na prefeitura retirar uma taxa. E Santos, São Vicente, é tudo presencial. Agora Santos que está mudando para online, né? Mas até migrar vai levar um tempo. Então é tudo feito de forma presencial. Tem que retirar uma taxa? Tem que ir na prefeitura. Tem que levar o comprovante da taxa? Tem que ir na prefeitura. Então assim, tudo isso a gente que faz no escritório, a pessoa não se preocupa com nada. Então deixou na nossa mão, a gente cuida de toda a burocracia, a pessoa vai ter ali o acompanhamento mensal, só falando, o processo está assim, está assim, está assim, para ter esse... Para falar a verdade, quando chega no final, a cereja do bolo é você tornar-se proprietário. Exatamente. Regular agora. É tudo regularizado. E já pintou depois aquele almocinho, tá tudo ok, Larissa, vou estrear na minha casa. Vem almoçar com a gente, já pintou aí? Já, o churrasco, né? Essa é a parte boa. Além de ser a cereja do bolo, que é a documentação, né, Marcelão? Tem a parte boa, que é aquele churrascão lá, já tudo imóvel regularizado. Sempre que todo mundo sai feliz, né? 3 unidades
e ainda a feijoada não chegou. 3 unidades prontas e a feijoada que foi dita lá atrás não chegou. Pula essa parte. Tem uma feijoada pendente. Pula essa parte. O Adilson Santos, ele até sorri. Ela fez toda de feijoada, ele já sorri. Por quê? Não, você já comeu feijoada. Já. Agora são 15 horas mais 50. Não vou nem deixar você falar essa parte de feijoada, senão você vai ficar aqui. 15 horas mais 53 minutos. E se você está ouvindo esse bate-papo da bancada, acompanhando pelo Facebook da rádio ou pela rádio diretamente, quer entrar em contato para regularizar o seu imóvel? Larissa, como é que é? Onde fica a LO Engenharia e qual o telefone de contato? Perfeito. O nosso escritório ele fica localizado em Santos, então é na Avenida Conselheiro Negas, número 444, é no prédio Legacy Tower, sala 1301. A gente tem uma equipe lá prontas para atender também nossos clientes. E para conseguir entrar em contato com a gente, pode ser no meu telefone particular mesmo, que é o 13 99629 8902, porque esse número consegue falar diretamente comigo. Aí os ouvintes aqui da Rádio Esplanada. Então, não pegou? Vou dizer aqui para você. Conselheiro Neves 444, sala 1301. 1301, telefone 13 99629 8902, LO Engenharia. E se você tem dúvida, é só escutar aqui a Rádio Esplanada, que a gente faz comercial direto da LO Engenharia. Tem uma última pergunta aqui, porque faltam 5 para as 4. Você faz parte de uma equipe da BMI. Como que como que foi a sua inserção nesse curso de empreendedorismo? Marcelo estava ansioso por essa parte. É o BNI. Primeiro vamos falar, o que é BNI? Bom, é um grupo de empresários. Então, assim, é nível global, o BNI, e todas as cidades têm um grupo desse. E é um grupo de empresários que se reúne uma vez por semana para fazer negócios. Então, já está respondido o que é BNI. E como foi sua entrada lá no BNI? Lá só para empreendedor? Só para empresários, isso, empreendedor, empresário, quem tem um próprio negócio, ou se você está representando o negócio de alguém também, você consegue ir. E a gente se reúne ali toda semana para nada mais do que fazer negócios. Então, gerar relacionamento, fazer novos negócios. Esse é o intuito do BNI. Tem 1 ano e meio que eu estou já no BNI. Então, eu já entrei como educação, como mentora do BNI. Lá a gente pega, né, algumas funções também. E tem 1 ano e meio que eu estou no BNI. E eu posso dizer que depois também que eu entrei e tudo mais, lógico que também tem outros fatores, mas que a empresa ela cresceu bastante. A gente conseguiu estreitar bastante relacionamento, construir bastante relacionamento lá dentro, e isso vai ajudando porque todo mundo ali está no mesmo barco. Então todo mundo quer se ajudar, todo mundo quer fazer negócios, então todo mundo acaba se ajudando e contribuindo para isso. Convido também a participar aí do BNI, conhecer uma reunião para fazer um network. Quando que tem reunião do BNI? O nosso é quinta-feira, às 7 horas da manhã. Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. É um horário complicado, tem que levantar cedo, hein? E onde que fica? O nosso BNI, ele fica ali no canal 3. Tá, um exemplo. A pessoa tem que ser convidada. Um exemplo, eu quero ir lá. Eu tenho que ser convidado ou eu posso chegar lá de bicão? Olha, eu vi na Rádio Esplanada. Tem que ser convidado. Tem que ser convidado. Tem que ser convidado. Então não adianta não, hein? Ó, se você quer ir no BNI, entre em contato com a Larissa, 996298902, e aí ela vai convidar você para você poder ir lá tomar um café e fazer parte desse grupo de empreendedores. Mas tá a ideia já lançada na mesa, então vamos marcar aí uma pauta com o pessoal da BNI para trazer aqui. A Larissa já faz o contrário, ela vai convidar através da rádio para que eles venham aqui conversar com a gente. Sim, o Marcelão vai lá fazer parte, lá vai representar a rádio e vamos formar essa parceria com o BNI aí. Maravilha. Certo? Mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Agora faltam 4 minutos para as 4. Marcelão? Olha, eu acredito que realmente todas as explicações que foram dadas aqui são precisas, né, pontuais. E se você realmente tem aí um imóvel irregular, a melhor coisa a fazer é regular esse imóvel, seja o mais rápido possível para poder ganhar, né, ter o retorno
não só financeiro, mas também o retorno de não ter mais dor de cabeça com ter alguma coisa imobiliária e poder colocar o sua cabecinha no travesseiro. Dormir tranquilo. Tem dúvida? Quer regularizar o seu imóvel? LO Engenharia. Larissa Oliveira está à sua disposição. Novamente vou repetir o telefone: 99629-8902. Você que não é de Santos e da região, coloca o 013 antes. Larissa, é um prazer sempre receber você aqui. Os nossos microfones, a nossa porta está sempre escancarada para você. Suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer por todo o carinho que vocês têm também comigo. Você, Caleb, desde o comecinho e tudo mais. Eu só tenho a agradecer pelo carinho, por abrir as portas novamente aqui para eu vir falar um pouquinho dessa área, que poucas pessoas também têm esse conhecimento. Então, fico muito feliz de estar aqui, de poder contribuir, de poder alcançar o mundo inteiro, aqui em São Vicente e o mundo todo, através da Rádio Esplanada. E muito obrigada pelo convite mais uma vez, Caleb. Então, esse foi o bate-papo da bancada. Quinta-feira que vem, dia 21. Tem mais. Quem vai estar aqui comigo? É ele, o doutor, ele é médico veterinário, doutor Flávio Richelli. Vai estar aqui quinta-feira que vem para tratar sobre o mundo pet. Então, quer mandar mensagem para ele, assim como fez com a Larissa? É o 13996840422, toda quinta-feira às 15 horas. Então, nós vamos ficando por aqui. Chegou alguma pergunta aí? Alguma coisa, Dilson? Não. Alguma coisa, Dai? A Dai que tá lá nos bastidores, mas ela passou um perrengue lá com a situação. Tá a Larissa, atenta. A Larissa já deu o caminho das Mas eu tenho a solução pra ela. Fala disso, quem? Manda aprender a família toda, cara. Tá tudo errado, tudo escangalhado lá, mano. Manda aprender todo mundo lá. Uma das minhas primas, que é filha do meu tio que faleceu, ela foi atrás de ver isso, né? Ela falou, tio. Manda aprender? Não, eu ver a situação da Que casa. regulariza. Ó, mas acho que foi com a pessoa errada. Manda ela entrar em contato com a Larissa. Ela é advogada, né? Essa minha prima é Aí, advogada. Não Então, conseguiu por isso que desenrolar o ela. negócio. Não, ela viu que ia ter uma fórum, mas é muita gente agora pra. Manda pra aí pra dona Larissa ali. desenrolar. Fala pra ela, 996298902. Vamos resolver Mas é essa sempre contenda. bom ver uma pessoa que tá na área vendo, né? É, porque advogado É diferente. Ou vamos pro plano B, manda pro doutor Marcelo, manda prender. ou a Larissa resolve, ou o doutor Marcelo prende. Tá tudo em casa. Bate-papo da bancada toda quinta-feira, 3 da tarde. Tchau, São Vicente, tchau, São Paulo, tchau, Brasil. Até quinta-feira que vem com o bate-papo da bancada.